Mais um programa Prosepada, hoje com o meu amigo Wagner Santos, figuraça. Vaguinho, aqui no Prosepada é tudo diferente. Aqui a gente não te apresenta, aqui não tem pauta, não tem agenda, é conversa de boteco. Então aqui eu peço para você, sempre o nosso convidado, se apresentar. Grande, Marcelo, que bom estar aqui, que prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente não se via e acabamos se encontrando sem querer, né? E estamos aí, agradecer o convite. Bom, eu sou o Wagner Santos, eu sou consultor, sou palestrante, sou mentor e trabalho em grandes organizações, palestras, treinamentos, faço mentoria de pós-carreira de atleta, consultoria, enfim, uma série de coisas aí, sempre voltado para atendimento, venda, marketing, nesse cenário aí, né? Então, trabalhando aí quase todo dia em algum lugar. Mas na tua história profissional, você passou também por grandes empresas, né? Passei, antes não nasci assim, né? Como diz o outro, né? Mas, cara, eu trabalhei muitos anos na Ambev, né? Então foi minha primeira grande empresa e foi a Ambev. Depois da Ambev, foi quando eu vim para Curitiba. Eu vim para Curitiba em dezembro de 99 para vir trabalhar no Boticário. Fiquei no Boticário um bom tempo também. E depois fui para a Yokohama, uma empresa japonesa de pneus, líder mundial em alta performance, onde eu fui diretor de marketing por 5 anos. E depois eu decidi ter o meu negócio, eu já fazia treinamento, eu já fazia palestras aos finais de semana, quando tinha tempo, assim. E aí eu falei assim, pô, é hora de se dedicar a só isso mesmo. E aí, enfim, né, a gente fez um acordo lá, né, a Yokohama é meu cliente até hoje, os caras, a gente tem um processo de ajuda nos treinamentos, nos planejamentos dele. Lá, pouca gente que monta o seu negócio tem a oportunidade de ter um cliente grande para começar, né? Eles foram meu primeiro cliente assim, de treinamento, de desenvolvimento. E aí, cara, foi só atualizar e trabalhar nesse sentido. E aí estou tocando esse negócio há mais de 10 anos já. E a Ambev, que está mais ligado ao nosso setor de bares, de atendimento, etc., você ficou quanto tempo? Eu fiquei na Ambev 8 anos. E né? Lá mais na área de vendas? Eu comecei na filial Agudos, né, que é do lado de Bauru, na minha cidade. Eu sou de Bauru, no interior de São Bauru? Paulo. Eu conheço bem Bauru, tenho parentes em Bauru. Porra, show. Aquela fábrica de Agudos, inclusive, diziam que era a melhor água que tinha para fazer cerveja, né? Não sei quanto isso era folclore ou não. Não, sabe que tinha Não é folclore, né? Conversando com os mestres cervejeiros, né, que tinham lá na época, o que eles diziam é o seguinte, assim, Agudos tinha uma nascente que ficava próxima à fábrica. E essa nascente é o que garantia a qualidade daquela água. O lugar era tão preservado, eu fiquei na companhia 8 anos, eu nunca pude ir lá visitar. Se avisei que só podia chegar perto da nascente quem era efetivamente ligado àquela área ou que tinha alguma coisa a ver com aquele processo de qualidade ou qualquer coisa assim daquela nascente. Então a gente nem podia, a gente sabia que existia, sabia, olha, é em tal lugar, mas a gente não podia ir. Era uma mata, cercado por uma mata e tudo mais, né? E aí os cervejeiros diziam assim, ó, a gente consegue ter uma água boa tratando ela. Mas aqui a gente tem uma água boa natural, essa água não precisa de tratamento. Então, eles se referiam a isso como a grande qualidade da cerveja de Agudos, né? E aí acontecia um fenômeno assim, na época que era incrível. Assim. Tinha revenda no interior de São Paulo. Agudos abastece não só o interior de São Paulo, ela abastecia o Mato Grosso do Sul, ela abastecia São Paulo capital, então ela conseguia produzir para outros lugares, né? E no interior de São Paulo, por exemplo, se eu chegasse com o caminhão da Ambev em Ribeirão Preto, né, quando eu tirasse a cerveja, o cara olhava a tampinha primeiro para ver se estava escrito AG. Então, AG era Agudos. Né? Se não tivesse escrito Agudos, ele devolvia carga. Porque na época do verão, fabricava muitas vezes faltava cerveja, porque o consumo era muito alto, e aí vinha cerveja de outros lugares, em Águas Claras do Sul, né, que é a de Lages, a fábrica de Lages, lá em Santa Catarina, vinha de São Paulo, né, de Guarulhos, vinha de Jacareí, tal. E aí, quando o cara via essas tampinhas, ele não deixava descer a cerveja, porque não era ele o dono, o consumidor tinha isso também. E isso existe até hoje. Se você andar lá pelo interior de São Paulo, o cara tem gente que coloca no bar assim, temos cerveja de Agudos. Porque se não for, o cara não vai. Eu tenho parentes lá em Bauru, né? Então, ia com frequência lá, e o pessoal falava, não, prova essa cerveja, porque a daqui é diferente, né? E eu olhava isso no primeiro momento e falava, isso deve ser padronizado, né? Deve ser um pouco de folclore ou não. Mas agora você está me contando, tem um motivo para isso. E tinha mais uma coisa que é legal assim, né, para quem
gosta, pelo menos essa era a coisa que os cervejeiros falavam muito. O fato de Bauru, por exemplo, ser do lado de Agudos, ajudava muito. Porque a cerveja sobre agitação intensa, ela vai perdendo validade, perde dias de vida, eles chamavam, né? Então, por exemplo, saía lá, Agudos abastecia a Abracan, a Brahma Campo Grande. Imagina você sair de Agudos e de caminhão até Campo Grande. Quando essa cerveja batia e chacoalhava até lá. Agudos era a 20 quilômetros de Bauru. Então, o fato de você estar do lado da fábrica tinha essa vantagem, porque você tomava uma cerveja teoricamente mais nova. Quase que saiu da linha de produção. Quase que saía da linha de produção. E eu tive um tempo, quando eu cheguei lá, eu fazia visitação à fábrica e tive a oportunidade de tomar cerveja no bico ali. É muito diferente. É bem diferente assim da cerveja que a gente está acostumado. Depois vieram as artesanais, aí tem mais folclore, eu acho que envolvido do que qualquer outra coisa, né? Mas assim, cerveja é um universo fascinante. De bebida, na verdade, é um universo fascinante. Porque aí quando você está lá, aí eu fui da área de refrigerantes, aí você conhece gente que é da Pernod Ricard, gente que é de outras empresas, aí você visita lá o cara que faz uísque, o cara que faz rum, o cara que faz cachaça. E é um universo fascinante, tem muita coisa legal para ver. Assim, né? Não, você passou por uma outra empresa também que tinha um produto que eu até hoje faço propaganda desse produto e acho fantástico, que foi a cachaça também, né? Eu tive a oportunidade de fazer um grande projeto com a Cachaça Dona Maria, né, que é uma cachaça paranaense, vamos dizer assim. A sede está aqui em Curitiba. A gente, quando começou esse projeto ela nasceu para ser exportação. Ela era fabricada numa cidade no interior do Paraná chamada Tupanci, né, que fica pertinho de Cascavel ali. Num projeto super legal, tinha um cara lá que ele ficou por 7 anos pesquisando uma qualidade de cana, e ele, enfim, né, até chegar naquele processo e fazer tudo certinho assim. E depois de um tempo ele teve um problema com quebra de produção por conta de geada, e aí ele não conseguia mais atender todos os contratos dele. A gente teve que buscar uma segunda alternativa e começar a fazer a cachaça lá no interior de São Paulo, né? Lá na região de Pirassununga, mas fazendo... O berço da cachaça em São Paulo? É um berço, e aí fazia com o pessoal da Sapucaia, que é uma cachaçaria centenária. A Sapucaia tem cachaças premiadas internacionalmente e tal. O Alexandre Bertin, que é o proprietário era meu amigo, trabalhou comigo no Boticário e depois saiu do Boticário para ser dono de alambique. Era um alambique que era da família, e aí ele só fez crescer e tal, né? E um projeto super bacana. A cachaça continua aí, eu saí desse projeto, mas a cachaça continua exportando. Tem vários pontos de venda aqui em Curitiba e São Paulo que tem o produto, e é um produto, para mim, fantástico. Né? É um produto muito bom. Assim, eu tenho lá na casa, e para todo mundo que é apreciador, o cara chega lá, fala: você gosta de cachaça? Não, eu sou fã de uma cachaçinha. Cara, não tem um que eu apresentei o produto que o cara não falou: é espetacular. Né? E ela tem um rótulo bonito, uma garrafa bem apresentável, né? É um produto diferenciado. Ela tinha um conceito muito legal por trás dela, né? Que não só de produção, ela é filtrada, com um processo diferente, que retira impureza. Por quê? Porque quando você manda a cachaça para os Estados Unidos, por exemplo, tem uma série de legislações. Você não pode ter cobre, por exemplo. O cobre é zero, você não pode ter nada de cobre, né? Então você tem que fazer um processo de filtragem. Embora a gente a cachaça Dona Maria não é produzida em tambor de cobre, mas mesmo assim eu tinha que me assegurar de fazer isso. Então tinha um processo de filtragem diferenciado chamado filtro catiônico, né, que é uma empresa que desenvolve um filtro específico. Então você tinha que filtrar ali. Então ela se torna uma cachaça mais leve, que é boa. Era uma cachaça branca, ela não era envelhecida, mas ela fica boa tanto para quem quer tomar uma cachaçinha, uma dose, quanto para fazer um drink. Sim. Né? E que não é só caipirinha, né? Hoje a gente toma muito caipirinha, mas tem um rol incrível de drinks aí que você consegue fazer com cachaça hoje. A cachaça, inclusive, eu ainda acho uma pena. Acho que no Brasil se bebe ainda pouca cachaça, né? Considerando que é um destilado nosso aqui da cana, né? Porque também acho que ele foi muito estigmatizado, né? Ainda é, né? A cachaça, né? Tanto é que, assim, as pessoas chamam o cara ali que está na sarjeta, bêbado, de cachaceiro. Cachaceiro. Né? O cachaceiro é quem fabrica a cachaça, né? Mas o cara é toma, consumidor. Né? O cara que cachaceiro, é consumidor. Né? E eu acho isso ruim, porque se criou esse preconceito, e é uma bebida espetacular. Né? E aí tem tantos outros destilados no mundo, como o rum, que é um destilado à base de cana também, né? Que é glamorizado em vários lugares, e no Brasil a gente ainda não dá a devida, né,
o devido valor à cachaça, que é um baita produto, né? E como todo produto, tem produto bom e ruim, e o Brasil tem cachaças maravilhosas, né? Tem. E que, infelizmente, eu não vejo as pessoas darem toda essa importância que a cachaça deveria ter, né? Tem concursos mundiais de destilado, assim, as cachaças brasileiras sempre estão figurando entre os 5 melhores destilados do mundo. Sempre tem uma cachaça brasileira que está ali inserida nos melhores. Aí ela está concorrendo com uísque, com gin, com rum, com grappa, com qualquer porcaria que tem fora, ela concorre e ela está sempre ali. Então, mas fruto muito de um trabalho muito bem feito pelas empresas do setor. O problema, Marcelo, quando a gente fala de cachaça, primeiro que tem, né? Cachaça é uma coisa, pinga é outra coisa e aguardente é outra coisa. As pessoas não sabem essa diferença. Elas não sabem essa diferença, né? Então, aí gera o estigma do cachaceiro, desse tipo de coisa, né? Então tem. E assim como tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Né? Então, cachaça tem que ter registro no mapa, você tem que fazer, não é assim, qualquer um faz cachaça e envelhece. Só que, infelizmente, assim, existe uma pesquisa que diz tem mais ou menos 30 mil rótulos de cachaça no Brasil hoje. Só 3 mil, ou seja, 10% disso tem um registro. Os outros 27 mil não tem. São cachaças clandestinas que são feitas, sei lá eu como. Né? Então, isso fica muito ruim para quem faz um trabalho legal. Até porque a tributação em cima da cachaça é absurda, né? ICMS é substituto, é uma coisa muito doida. Assim. Então, prejudica quem faz a coisa certa. Né? Mas quem faz certo, né, acaba não vendendo só no mercado nacional, vende no mercado fora. Entendeu? Mas, assim, é uma bebida que combina com muita coisa e eu acho que também falta fazer um trabalho em cima dela de desassociar um pouco essa história de que é só caipirinha ou cachaça pura, que você consegue fazer drink. Lá no restaurante, no bar, a gente fez um trabalho até com uma conhecida nossa que estava aqui conversando com a gente. E nós criamos um tipo de uma caipirinha frozen, né? Então ela leva limão, leva frutas vermelhas, leva amora, né? E a gente processa tudo isso, bate ele no estilo de um frozen, né? E ele vai cachaça como destilado. E essa, inclusive, eu falo essa história porque essa amiga nós estava aqui e conversando com ela no dia das filmagens do produto, né? Eu falei, prova, né? Ela falou, mas eu não gosto de cachaça. Aí eu falei para ela, não, mas esse aqui foi sem cachaça. Eu coloquei vodka. Então eu vou tomar. Tomou tudo, sem passou um tempão. Nossa, isso aqui é delicioso, é muito bom, é muito gostoso. No final, né? Ela falou, sério que tinha vodka? Eu falei, não, era cachaça. Eu falei, então eu gosto de cachaça e não sabia. Eu sabia. E para nós é uma diferenciação, então a gente vende como um frozen, né? Mas é uma caipirinha diferenciada com frutas, mas no estilo de um frozen. E deu tão certo que a gente lançou agora um frozen de frutas amarelas, né? Então eu tenho essas duas combinações no cardápio e é um sucesso. E é feito com cachaça, né? Até porque eu gosto muito do soro da cana-de-açúcar que uma boa cachaça traz, né? Não é aquela questão só do álcool queimando, é você ter essa nota da cana-de-açúcar. Faz toda a diferença no coquetel isso, né? Isso mesmo. Eu tenho outro coquetel que também é a base de cachaça, né? Que daí ele vai levar uma série de frutas exóticas aqui do Brasil, né? E vai levar, inclusive, caldo de cana junto para incorporar mais isso. E também sai muito, né? Então, é a questão das pessoas se permitirem provar, tirar esses preconceitos, né? Exatamente. E provar, e nós vamos ter drinks maravilhosos à base de cachaça. Tem muito chefe de cozinha hoje levando a cachaça para dentro dos seus pratos. Porque antes você tinha linguiça à base de cachaça, né? Não tinha muito, assim. Hoje você tem muito mais, assim, né? Eu fico bom parte do tempo em São Paulo, era difícil você ver alguma coisa no cardápio que tivesse sendo feita com cachaça. Hoje tem bem mais, né? De gente assim. Eu, por exemplo, faço um hambúrguer na minha casa, assim, que eu faço em casa, assim, com os amigos, com família, assim, que eles chamam hoje de hambúrguer Dona Maria. Né, que ele é feito com linguiça Blumenau, com carne, linguiça Blumenau, e a cachaça, ela dá um gostinho no final ali. Você põe a cachaça no blend ali da carne? No blend da carne. Não tinha visto aí ainda. Depois eu vou lá e coloco na churrasqueira e tal. E, cara, é uma aceitação incrível. Vou dar álcool para criança, né? Cara, bota lá na churrasqueira, o negócio vai embora e fica só o gostinho, esse resíduo da cana, esse resíduo que fica mais gostoso. Da cachaça, né? Mas precisa perder esse estigma, as pessoas precisam tomar mais também. Eu já fiz risoto com cachaça. Olha lá. Né? Deu.
tá naquela ali, precisava de alguma coisa com acidez, com álcool, né? E vou fazer com a cachaça. E ficou bacana, ficou legal. Tem bastante gente assim que eu conheço que tem ido para esse viés assim e tem tido resultados muito legais com cachaça. E assim, então, Dona Maria é uma história muito bacana, a Ambev traz isso muito para o nosso setor, né? Mas você tem um conhecimento muito grande também desse lado de consultoria empresarial, sim, da questão de vendas, né? Uhum. Você também tem um trabalho forte no setor, né, de turismo, seja gastronomia ou outros segmentos, nessa tua linha de atuação? Tem várias coisas assim, né? Do setor de turismo, por exemplo, eu sou chamado muito a alguns projetos de consultoria. Eu brinco assim, né? O consultor, ele vai para uma empresa em 2 momentos. Ou quando ela não tem nada, ela está começando e o cara quer um auxílio, alguma coisa, ou quando ela está com terra arrasada, né? E na terra arrasada não tem muito o que fazer, né? Você tem que, o cara já foi até o final lá. E eu, enfim, dentro da minha experiência, dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que eu vi nas empresas por onde trabalhei, nos projetos que eu trabalhei, eu acho assim, a gente precisa pensar mais simples, sabe? Então, às vezes, a gente faz projetos sensacionais, eles são projetos robustos, tal, mas eles, na prática, não funcionam, porque, às vezes, a gente não consegue nem implementar. Aquela empresa não tem nem estrutura para implementar aquilo. Então, eu sempre tenho dito isso, tanto em palestra, em treinamento, consultório, pensa simples. Vamos pensar mais simples para poder fazer o que é bom, para a gente ser bom naquilo que a gente faz. Depois a gente vai ser disruptivo, a gente vai fazer o que a gente quiser. Mas primeiro a gente tem que ser bom naquilo que a gente está fazendo. O setor de turismo e de gastronomia, Marcelo, assim, eu vejo assim, ele tem muito a crescer, muito a se desenvolver, mas assim, parece que assim, pessoas, treinamento, gente, deixa muito a desejar. Eu tenho muito acesso à pesquisa, por exemplo, de opinião, assim, então, aquele restaurante tem um cardápio fantástico, tem uma carta de bebidas e de vinho fantástico, mas o atendimento lá é terrível. Entendeu? E aí, quando você fala com as pessoas do setor, assim, tem gente que se preocupa com isso, tem gente que não se preocupa com isso, mas a grande maioria deixa isso em segundo plano. Né? Então, tu treinar o cara, se o cara souber atender bem a mesa, para mim já está bom. Assim, mas não está. A gente devia estar pensando de uma outra maneira, tá investindo de uma outra maneira. Eu tenho ido muito a Foz do Iguaçu. Né? Então, nos últimos tempos, tenho ido a Foz, a minha ex-esposa e minha filha moram lá em Foz do Iguaçu, então eu vou muito a Foz do Iguaçu para visitar minha filha. E lá tem muito restaurante show, tem muita coisa legal. A cidade está crescendo, a parte turística crescendo. Hoje, tirando os grandes polos, Rio de Janeiro, São Paulo, não sei o quê, Foz do Iguaçu está entre os 5 destinos, sim, mais procurados do Brasil. Mas é incrível, cara. Parece que a galera lá, eles não têm essa preocupação, sabe? Não, vamos melhorar isso, vamos melhorar. Então, assim, a gente tem cenários paradisíacos, tem hotéis sensacionais, tem restaurantes muito bons. Assim, a culinária árabe, assim, fantástico. Tem pelo menos uns 3, 4 restaurantes que eu podia dizer. Tem um de carnes lá que chama Nabil, que é um árabe também que tem um... Cara, é sensacional. Mas parece assim, cara, deixa o atendimento para lá, deixa que isso aí não incomoda. Fala assim, claro que incomoda. Aliás, o que deixa de ir ao teu restaurante, ao teu bar, é o atendimento. Porque ninguém quer ser mal atendido. Não é porque você está aqui, não. Você sabe que eu sou fã do teu negócio e vou lá com frequência. Mas eu acho que você sempre se preocupou com isso, de alguma maneira. Pode até, em algum momento, não ter treinado aquilo que você imaginava que tinha que ser feito, mas sempre tinha uma preocupação. Né? Como que eu estou atendendo as pessoas? Como é que elas estão chegando aqui? Quando elas vão embora, né? O que, né? que residual a gente deixa. E eu aprendi muito isso, me apaixonei por trabalhar nesses segmentos, por exemplo. Tanto eu, assim, minha filha era muito amigo do Marcos Guardabassi, né? O Marcos Bassi, o artesão da carne, né? Então eu cheguei a frequentar o Bassi em São Paulo. Tem um avental que ele me deu que eu guardo até hoje. Entendeu? E eu cresci dentro daquele lugar, né? De vendo as coisas, vendo o que o Marcos fazia, né? Exatamente. Rua 13 de Maio, 668, ali no Bexiga, continua no mesmo lugar. E o Marcos tinha uma coisa que era muito legal, assim, né? Você chegava no restaurante, sei lá, 11 horas da manhã, ele estava lá na frente. Ô, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia? Começou, seja bem-vindo, Pelé, Tota. A equipe dele tem cara lá que está há 30, 40 anos trabalhando. Né? Chiquinho, Tota, Pelé, uma galera que trabalha com ele há 30 anos. Né? E aí, botava na mesa. Almoçamos, beleza, 2 horas da tarde e ia embora. Quando você saía, ele estava lá. E aí, Marcelo, como foi teu almoço hoje? A carne estava ao ponto que você queria? Como é que foi o atendimento? A cerveja estava gelada?
A comida estava boa? E, cara, e ele ia nesse tempo todo. Então, essa presença, essa cobrança. E no final do dia tinha uma reunião de time. Hoje foi legal, hoje não foi legal, porque tem um pessoal aqui que veio, reclamou disso, reclamou daquilo e tal. Então, ele ia fazendo esses ajustes. Né? E, obviamente, assim, né? Eu dava uns 3 podcasts só para contar as histórias que eu dei com ele. Entendeu? Porque ele sempre se preocupou com isso. Então, ele tinha e tem até hoje. Né? Hoje o comando, ele infelizmente já é falecido. A filha dele assumiu, a Tati comanda com mão de ferro ali as empresas. Né? E, assim, até hoje, você pensa, tem uma qualidade incrível de produto, de produção, de tudo mais. Né? Tem gente dedicada a isso. Você vai lá, o Joélio, por exemplo, que é o cara que cuida da churrasqueira e tudo, tá lá há muito tempo, um cara fantástico, entende tudo, mas tem uma preocupação muito grande com a experiência, a tal da experiência que o cliente vai ter quando estiver lá dentro. Né? Então, assim, se fala muito em experiência hoje, né? Tudo em qualquer lugar, não só no ramo do turismo, da gastronomia, da hotelaria, que já deveria ter isso como regra. Né? Todo mundo fala sobre experiência e sobre qualidade, né? Só que experiência ela pode ser boa ou ruim. Exatamente. E você tem qualidade boa ou ruim. Falar de qualidade não quer dizer que ali tem uma qualidade. Pode ser uma qualidade mediana, pode ser uma qualidade boa. Depende da referência, né? Exatamente. Todo mundo fala isso, mas nem todo mundo age da maneira correta com isso, né? Isso, exatamente. Né? E até a gente teve a oportunidade de participar junto ali da criação do Movimento Curitiba, que é um movimento que tem várias pessoas integrando de vários setores aí da gastronomia curitibana, e justamente para mudar esse cenário, né, de qualidade, de atendimento, de uma série de outras coisas assim que vinham acontecendo e que a gente podia melhorar muito. Né? Nós somos também um grande destino turístico. Né? E aí, hoje eu vou fora, assim, até hoje, você é de Curitiba, nossa, Santa Felicidade. Né? Assim, Santa Felicidade é uma coisa que está no imaginário popular e tal, mas quantas coisas legais a gente tem fora de Santa Felicidade? A nossa gastronomia é riquíssima em Curitiba. Eu nem digo que Santa Felicidade pode ser mais a referência, né? É a referência turística. Isso, do ponto de vista turístico. Mas se a gente for olhar o número de estabelecimentos, né, no setor fora de polo, lá, né? não dá nem para contar, é muito maior. Né? Entendeu? Lógico que lá tem uma história de sucesso, uma história muito bacana. Exatamente. Né? Mas o que tem de novo da história da gastronomia hoje está fora, né? Está fora de lá, né? E lugares fantásticos, assim. Esses dias eu fui comer uma pizza num lugar que nunca tinha ido. Eu tenho uma confraria no prédio que eu morava lá, e um dos caras da confraria é investidor desse lugar. E aí ele marcou, vamos marcar lá na pizzaria tal, que nós vamos lá. Cara, eu achei fantástico. Os caras têm uma pizza lá que tem um gosto de limão e pistache na pizza, que eu nunca tinha comido nada parecido com aquilo. Entendeu? Chama Dop Pizzaria ali no Cabral. Eu falei, cara, eu achei sensacional aquilo. Então tem essas coisas assim em Curitiba que são muito legais. Mas você tocou né? em alguns pontos muito legais, assim, que eu gosto de falar também, né? Primeiro, eu também passei, né, por grandes multinacionais, né, pelos maiores do mundo em outros setores. E a gente sempre falava, porque no segmento, eu inicialmente vim no segmento de tecnologia da informação, e no segmento de tecnologia a gente sempre inventou, né, novas metodologias com 3 letrinhas, então era ERM, CRM, ESG, tinha tudo 3 letrinhas, né? E sempre era uma moda da vez, e por muitas vezes, né, as consultorias, né, as próprias empresas tinham o hábito de tentar sofisticar alguma coisa para trazer uma tendência nova, e que muitas vezes era a mesma coisa. E eu me lembro que nessa grande companhia que eu passei, né, então, em determinados momentos, né, o grande fundador dizia, olha, back to base. Né? Então, vamos voltar a fazer o básico, mas fazer o básico bem feito. Né? Porque você trazer uma solução simples é difícil. Né? Transformar ela complexa é mais fácil, mas não é o fato de se tornar uma solução complexa que vai te trazer um resultado ou não. Muitas vezes fazer o simples bem feito é mais difícil do que trazer a complexidade. E eu trago isso para a gastronomia. Né? Se a gente pega, por exemplo, a gastronomia italiana, a gente estava conversando esses dias com outro pessoal em uma das edições aqui. A gastronomia italiana trabalha com 3, 4 ingredientes e faz pratos fantásticos. Né? Mas vai depender da qualidade do ingrediente, vai depender da boa combinação, da boa técnica aplicada. Né? Mas eu não preciso criar técnicas extremamente sofisticadas para fazer um bom prato. Né? Lá no restaurante a gente trabalha muito com isso, né? De você trabalhar com ingredientes
nossos ingredientes do Brasil, que você encontra eles facilmente, mas que você consiga, com técnica, né, com qualidade no ingrediente, com qualidade no manuseio, né, trazer um prato que tenha uma apresentação diferenciada, que tenha um sabor diferenciado. Né? Então, quando você fala isso da simplificação, eu concordo em gênero, número e grau. Né? Outra coisa que você colocou, que também acho muito importante no nosso dia a dia, essa questão do atendimento. Né? E aí o que eu fico pensando hoje no nosso segmento de restaurantes, né? Por exemplo, no restaurante, eu normalmente, principalmente aos sábados e domingos, que a gente tem os maiores movimentos, eu estou na entrada, estou na saída, estou nas mesas, estou passando, estou acompanhando, e eu acredito muito na liderança, por exemplo. Né? Perfeito. Então, assim, eu tenho lá hoje, por exemplo, garçons que não necessariamente receberam um treinamento formal, mas o cara está vendo você fazer isso, e é muito interessante, muito bacana, eu já me peguei parado, olhando determinados comportamentos, e o cara está repetindo aquilo que eu faço. Né? E isso é muito bacana, porque ele olhou e falou, pô, se ele está fazendo, eu também vou fazer, e dá certo. E quando isso acontece, quer dizer que o processo está funcionando por osmose, e está funcionando bem. Né? E aí você vai agir aonde tem uma lacuna, né, para agir. Eu acho isso fantástico. Por outro lado, a gente vive hoje na gastronomia, não só no Brasil, né, também em outros lugares, né, e falando do Brasil, a gente sente muito isso hoje. A falta de mão de obra é um problema absurdo. Né? A gente está num caos de mão de obra. Né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir replicar, né, esse modelo do bom atendimento quando você não tem a mão de obra adequada. Porque muitas vezes você acaba, inclusive, abrindo mão de uma qualidade que você tem como meta, né? Porque você não tem uma mão de obra que, naquele momento, atenda àquela expectativa que você tem. Então, você acaba tendo que trazer esse profissional e trabalhar, até que ele esteja pronto. Só que daí você tem um gap nisso, né? Do momento que ele entra até ele estar pronto. Né? Então, você fica o tempo todo cobrindo, né, alguns degraus, né, que podem te trazer uma queda no atendimento, na produtividade, etc. Então, o segmento tem essa grande dificuldade hoje de poder escalar. Né? Eu fico vendo hoje as pessoas que têm aí várias filiais, é um desafio hoje, porque não tem gente. Né? E a grande dificuldade é como ultrapassar esse problema. Né? E é uma coisa assim, eu ouço isso em qualquer lugar. Assim, né? Eu já fiz muito projeto aqui para o pessoal do Spoleto, aqui em Curitiba, né, para a Manu, que Manu, ela é franqueada do Spoleto, tem outras franquias também ali no Miller, no Shopping Miller e tal. E esse problema é antigo, né? Ele já tem algum tempo, já que esse problema acontece com bastante frequência, né? Da falta de mão de obra, da mão de obra ruim e tal. Mas eu digo uma coisa assim, Marcelo, assim, eu não sei quando a gente vai conseguir corrigir isso. Né? Eu acho que talvez demore um tempo ainda para a gente conseguir melhorar essa história, né? de melhorar essa qualificação de mão de obra. Eu acho que a falta não é nem a qualificação. É a falta. É a falta de. Primeiro vem a falta, depois vem a qualificação. Depois vem a qualificação. Né? Mas para quem já está no negócio e que está tocando operação com bom ou com ruim, a equipe é reflexo do seu líder. Não interessa o que você tem. Né? Que você acabou de falar. O cara, eu olho lá, o cara está fazendo exatamente o que eu fazia. Então, quando falam para mim assim, pô, o atendimento lá é ruim, eu falo assim, olha o líder. Então, porra, normalmente tem alguma coisa assim, cara, é reflexo. Então, assim, vamos fazer o básico? Vamos fazer pelo menos essa liderança, por exemplo, essa liderança que fique próxima, e depois a gente vai tentar resolver outras coisas, mas assim, vamos fazer esse básico, vamos fazer isso com a maior simplicidade que a gente puder. Porque é bonito você falar em avaliação 360, né? em ferramentas, né, de PDCA, né? Isso é maravilhoso, né? Mas assim, se a gente não faz o básico, como é que eu vou falar em para esse nível, né? Eu vou já há algum tempo na NRF, que é um evento que acontece anualmente ali em Nova York, sempre em janeiro ali, enfim. Né? E aí se fala muito de tendência, de coisas que acontecem lá e tal. E assim, eu rio por causa disso. Você olha lá, é um negócio robusto, então muita sigla, muita coisa assim. Mas no dia a dia da operação, aqui troço você não vai conseguir implementar aquilo com velocidade, com coisa assim. Então, pô, começa a fazer a coisa mais. E a gente anda num processo agora de glamourizar tudo, né? Gourmetizar tudo.
Né? Então, assim, você que trabalhou com tecnologia, né? Hoje qualquer softwarezinho sem vergonha que o cara tem, ele diz que é uma inteligência artificial. Sim. Entendeu? Então, tudo agora, não, eu tenho uma inteligência artificial que é super boa para restaurantes, porque ela controla o seu fluxo de caixa. E você vai falar, pô, cara, eu tenho um ERP desse aí faz 20 anos aqui dentro. Né? Então, tudo virou essa gourmetização, vamos dizer, né? E eu estava em São Paulo, para falar em inteligência artificial, no e-commerce Brasil, que é um evento gigantesco desse setor, há alguns dias atrás, e a palestra de abertura era com o Miguel Nicoleles. Para quem não conhece, é um neurocientista brasileiro, segue ele aí nas redes, que é fantástico. É o cara que está por trás do exoesqueleto. Né? Ele é chefe do departamento de pesquisa de Duke, é um cara no mundo, na neurociência, ele é uma referência gigantesca. Né? E aí tinham milhares de pessoas naquela plateia, todo mundo de tecnologia e inteligência artificial. E aí convidaram ele para fazer o contraponto, né, de um cientista que estuda isso falando sobre a inteligência artificial. E a primeira pergunta do cara era, Miguel, e a inteligência artificial? Ele falou assim, olha, só tem 2 pessoas no mundo que pensam como eu penso. Sou eu e a chefe de inovação da Microsoft. Ele falou assim, não é inteligência e ela não é nem tão pouco artificial. Primeiro, porque o nosso cérebro é analógico, e segundo, por trás do sistema tem alguém programando. Então, ela não é nem inteligente nem artificial. E aí já quebrou as pernas da galera que estava lá. E ele falou assim, eu não estou falando que com isso a gente não tem que ter tecnologia. Eu dependo da tecnologia para fazer uma série de coisas, entendeu? Mas não dá para a gente ficar gourmetizando. Ele usou a expressão, não dá para ficar gourmetizando tudo. Eu falei assim, achando que essas siglas, essas coisas vão resolver o nosso problema. Aí veio de encontro ao que a gente estava falando aqui. Vamos fazer coisas mais simples, gente. Vamos colocar o carro para andar e aí a gente vai melhorando o carro conforme ele está andando. Eu vejo muita empresa na consultoria, tem muito isso. O cara deixa de avançar porque ele quer fazer um padrão tão grande, aí ele não tem mão de obra adequada, ele não tem estrutura, ele não tem recurso, ele não tem equipamento. E, cara, começa fazendo o básico, depois tu vai fazer as coisas grandes lá. Mas isso é muito normal, vai ser muito normal. O cara pensa, não, mas o fulano faz, e aí, cara, lembra quando a mãe falava assim, né? Mas eu não sou fulano, né? Eu não sou, né? Eu sou sua mãe. Cara, isso vale hoje ainda, né? Então não é porque o cara faz que você tem que fazer. E eu vejo assim, o mundo em alguns determinados comportamentos, ele é cíclico, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da gastronomia, né? Durante muito tempo, talvez nos anos 80, 90, né, a gastronomia deu um salto em alimentos superprocessados, né? Aquela questão da facilidade do dia a dia. Você chegava em casa, já pegava um alimento, um saquinho ali, jogava no micro-ondas, ele virava um hambúrguer maravilhoso. Ou a massa que já estava pronta e tinha o gosto como se ela fosse feita naquele momento, né? Então, talvez a gente teve umas 2 décadas que isso foi uma explosão. E agora a gente vem num momento, principalmente pós-pandemia, das pessoas começarem na questão do slow food, né, que já se fala há muito tempo, daí você trabalhar com uma comida mais nutritiva, as pessoas se preocupando mais com a questão da saúde. Né? Uhum. Saindo, então, dessa questão dos alimentos ultraprocessados, isso começou a mostrar, né, os problemas que eventualmente eles podem ou causam à saúde. Então você percebe que é um ciclo, né? Então primeiro eu fui numa questão, era a modernidade, né? Eu tenho aquela coisa fácil, né? Que ela tinha um sabor parecido como se fosse feito agora, né? Não, mas agora as pessoas começaram a mudar e a pandemia também mudou muito os hábitos de consumo. Não, mas espera aí. Eu quero fazer o meu alimento agora, né? Eu quero ter um tempo para mim, né? A sociedade começou a mudar. Não interessa muito o motivador, mas eu vejo que ela vai funcionando em ciclos, né? A tecnologia, eu sou dessa área também, né? Ela também, assim, às vezes, e eu vi muito isso, né, durante minha carreira, muitas tecnologias que foram lançadas, então eram soluções em busca de um problema. Né? Boa. Muito disso. Vou usar, né, isso agora, vai ser com a sua permissão. Sensacional. Eu criei a solução para depois arrumar um problema. Exatamente. Olha, eu inventei um negócio aqui, né? Mas para que serve? Ó, se você tiver esse problema, né? Então vamos criar esse problema para você usar. No mundo da tecnologia tem muito isso, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é lógico que isso é um avanço muito grande, né? Mas eu vejo muita gente já falando, pô, você já está usando inteligência artificial? Mas eu pergunto, cara, mas o que você precisa, né, da inteligência artificial? É indiscutível que tem alguns segmentos que ela já funciona ajuda bem, muito, né? Uhum. Mas não vai ser para tudo e nem para todos. Uhum. E é isso que as pessoas têm que entender, né? Porque senão cai nessa coisa de, peraí, eu tenho uma solução e eu tenho que achar um problema para consumir essa solução. Né?
Então, eu vejo essa questão de ciclos na tecnologia também. E inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, vai evoluir. Cada vez mais a gente consome mais tecnologia, né, nas nossas vidas. Isso é um movimento sem fim, né? Mas sempre tem que fazer uma depuração, né? Será que eu preciso daquilo mesmo, né? O que de fato aquilo vai agregar, né, no meu dia a dia? Eu vejo muito tecnologia assim. A tecnologia, quando a gente pensa assim, né, eu falo que sobre inteligência artificial, já não é mais se ela vai substituir emprego ou algumas coisas assim. Já não é mais sobre isso, é sobre quem não usar a empregabilidade que ele vai ter. Então, assim, use ela a seu favor. Use ela naquilo que for bom para você, né? Seja, não interessa o setor que você está, né? Eu tive oportunidade, depois até, se você quiser, eu te mando um vídeo, eu tive acesso a um vídeo de um restaurante no Japão, né, que é um restaurante simplesinho, assim, uma portinha super pequena, assim, mas que ele tem um processo de tecnologia, tem o robô que faz, então, cara, ele faz uma análise da saliva da pessoa, porque você manda uma amostra da tua saliva, aí ele faz uma análise disso para ver qual é o sabor que melhor se adequa ao teu padrão. E aí, quando você chega lá, ele faz o sushi, né, de acordo com aquele padrão que ele pesquisou. E tem toda uma parada de tecnologia, do atendimento, até uma série de coisas assim. Mas é um ponto totalmente fora da curva. É uma experiência, aquela experiência única que todo mundo fala, né? Se você for olhar enquanto uso da tecnologia, é fantástico, né? Agora, por outro lado, né, e isso, como você vai muito na NRF, a NRF do ano passado mostrou muito isso, né, o nível de automação que os segmentos de fast food, né, já tem, principalmente nos Estados Unidos, isso a partir de lá indo para o mundo, de você já ir num totem e fazer todo o teu atendimento e não tem uma pessoa por trás disso, o teu hambúrguer já é todo produzido de uma maneira automática e sai para você ali. Só que a gente está falando não de uma cozinha de experiência, como a gente começou a conversa, né? Eu não estou buscando ali uma experiência, né? Eu estou buscando ali uma alimentação de necessidade, né, fisiológica. Eu preciso comer para o segundo tempo, né? Uhum. Quando a gente fala de experiência, né, tem toda essa questão da pessoa, do preparo, da individualização daquele prato, daquele menu, né? Pode ser que se chegue num nível, né, que a IA ajude nesse caso, né? Mas eu já acho que hoje depende... O que você quer para o teu negócio? Eu quero um negócio que ofereça, né, uma experiência individualizada, diferenciada, ou eu quero alguma coisa mainstream, né, fast food. Se eu for para uma linha de mainstream fast food, de fato, a tecnologia tem muita coisa. Uhum. E vai ajudar, inclusive, nessa questão da mão de obra, né? Porque daí você já tem linhas mecanizadas hoje que podem fazer tudo, né? E cada vez mais, né? Agora, de novo, não vai se aplicar tudo, né? Se eu quero ter um tipo de restaurante que eu tenha uma experiência mais personalizada, mais individualizada, o robô não vai me ajudar para aquilo. Pode ser que o robô me ajude para outras coisas. Né? Exatamente. É isso aí. Então, acho que o que cada um tem que analisar nessas questões da tecnologia é qual é o teu business, o que você quer daquele business, que tipo de cliente você quer atender. Aí você vai ter tecnologias que vão ajudar mais ou menos. Mas você não tem que sair naquela ânsia de falar, putz, eu já vi palestras ou amigos do nosso setor, não, putz, temos que ver o que tem de inovação que vai resolver o nosso problema de mão de obra. Não, peraí, cara pálida, não é assim para todo mundo, né? Sabe que eu tenho uma palestra que eu faço, durante a pandemia, eu participava de um ecossistema de varejo, assim, de uma consultoria grande. Essa consultoria fez uma pesquisa para entender qual seria o futuro do varejo, né? Quando a pesquisa começou a vir, os caras começaram a entender assim, né? Quem mudou, teoricamente, não mudou como um comprador de qualquer coisa. Se a gente mudou por uma série de outras coisas e o varejo estava no meio ali, né? A maneira como a gente consome as coisas estava no meio. E aí todo dia saía em algum portal, alguma coisa assim, uma pesquisa que um país tinha feito. Eu comecei a juntar todos esses dados, interpretar esses dados, entender assim, o que eles têm em comum. Né? Então, o que o cara tem em comum? E aí eu fiz um produto de palestra, que eu faço ela no Brasil inteiro hoje, 7 dicas e meia para a gente entender a nova jornada do cliente, né? Seja no atendimento, na venda. E uma delas diz que a gente está muito imediatista.
a gente acaba assim comprando coisas que a gente não precisa. Tem uma frase que eu gosto muito do professor Gretz, que ele diz assim, que a gente compra o que a gente precisa, o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para dar para quem não gosta, né? Então é mais ou menos isso. Verdade isso. É mais ou menos isso, né? Então assim, o quanto a gente está imediatista para as coisas, né? E aí o pessoal um exemplo que eu sempre dou é da gastronomia, que é mais ou menos assim, né? Existe um modelo mental, eu estou estudando agora, fazendo até impulsionado pelo acompanhar o Miguel, assim, Nicoleles, estuda neurociência aplicada ao negócio. Então, tenho feito vários cursos, tenho pesquisado e tal. E tem um modelo mental que diz assim, mais ou menos, meio-dia é hora de almoçar. Tá? Então, você sabe que o europeu não tem muito isso, tem que almoçar a tal hora. Ele tem um pouco mais de flexibilidade nisso. Mas o brasileiro tem uma coisa assim, meio-dia eu estou a almoçar. Mas, às vezes, eu não estou com fome meio-dia. E aí, o que acontece muito hoje? Meio-dia, eu preciso almoçar. Aí eu entro no aplicativo e peço uma comida lá na minha casa. Aí o aplicativo diz que ela vai chegar meio-dia e meio. Ao meio-dia e 31, eu começo a olhar e falo assim, caramba, não chegou. 32, 33, aí eu fico pé da vida, eu já começo a reclamar lá no aplicativo, não sei o que lá, mas eu não estou com fome. E aí o produto chega na minha casa, meio-dia e 35, eu boto dentro da geladeira e às 2 da tarde eu aqueço ele no micro-ondas e como. Contrassenso, né? Cara, então assim, esse senso de imediatismo, o pessoal da gastronomia sofre direto. Né? O cara quer lá, ele chega lá, ele está com pressa de comer, ele quer que venha logo. Cara, é uma coisa muito doida isso. Né, de você querer apressar essas coisas, apressar esse processo. Mas é uma coisa assim que, quando o cara estava na pandemia, a coisa tinha que chegar na nossa casa. Né? Então, assim, ninguém queria saber lá se o funcionário do Marcelo estava com Covid ou não estava com Covid. O cara queria saber da comida que tinha que chegar na casa dele. Mas, assim, para o meu restaurante funcionar, eu tenho que ter uma equipe lá trabalhando full time para poder atender essa galera e tal. Isso deixou a gente muito mal acomodado. Então, eu falei assim, cara, eu fico lá, esse troço vai vir a hora que eu quiser. 24 horas por dia tem comida na minha casa. Entendeu? Então, assim, cara, deixou as pessoas muito mal acomodadas, né? Então, ela fica lá esperando, achando que você está fazendo um favor para ela e não está, né? E aí, quando você quer gerar tal da experiência, ela não acontece. Entendeu? Porque, cara, outro dia eu estava indo para casa, tinha um motoboy caído na pista com 3 pizzas largadas no asfalto. Eu falei, coitado de quem pediu. E quem pediu tá lá ligando, enchendo o saco do cara lá da pizzaria, que a pizza dele não chegou. Imprevistos acontecem. O cara sofreu um acidente, olha, vai demorar para entregar na sua casa. Mas, assim, o nível de tolerância do nosso cliente hoje está muito mais baixo em relação a isso. Que eu acho que quando a gente avalia a nossa sociedade de uma certa forma, né? Não só colocando na questão nossa dos restaurantes, né? O nível de tolerância ele está muito baixo para tudo, né? As pessoas já não mais, há algum tempo, não mais respeitam a individualidade de cada um, né? Não são mais tolerantes com outros, a pessoa sempre se coloca ela em primeiro lugar. Um grande exemplo disso é viagem, né? Quando você vai fazer uma viagem, seja nacional ou principalmente internacional, que são voos mais longos, etc., isso fica muito aparente, né, da intolerância das pessoas. Um exemplo muito simples, né? O avião pousou. Tem 300 pessoas ali dentro. Vai sair primeiro a primeira classe ou a classe econômica, depois vão sair as fileiras da frente, até chegar no último. O avião pousou, ele está taxiando, o aeromoço está dizendo, né? Fiquem sentados. O cara já está de pé querendo abrir o bagageiro. E ele sei lá, a penúltima posição. Aí ele toma uma mijada, ele não sabe por quê, fica bravo ainda, né? Cara, aí ele está incomodando todo mundo, porque ele está de pé querendo pegar a mala, ficar no corredor. Mas, cara, se cada um esperar a sua fileira levantar e ir embora, vai acontecer. Aí o cara já quer ficar no corredor para ele sair 2 fileiras na frente. Aí ele chega na imigração, fica 2 horas na imigração, não adiantou nada aquela pressa. Mas aí você percebe a intolerância das pessoas com o fluxo, com o procedimento, né? Então, a questão da comida, que você usou o exemplo, é só mais um dos reflexos da sociedade que a gente vive hoje. Né? Eu vi ontem uma matéria assim no México, de uma mulher foi presa no México porque ela vinha aplicando um golpe, ela colocava bicho, barata, tudo na comida dela, né? E assim, eu no meu imaginário achava assim, cara, para mim era uma lenda urbana.
Você vê, como é que o cara leva, assim, tal. Tem de tudo, né? Aparece tudo, mas era uma lenda urbana que se confirmou, né? Quando eu falei assim, não, ela realmente... Aí tinha uma filmagem dela tirando o bicho, assim, botando no prato, aí ela reclamava. Aí os caras, tipo, ela tinha aplicado esse golpe num monte de lugar, né? Mas eu falo assim, né? A que ponto a gente chega, né? A que ponto, cara, a gente briga com o cara que está na nossa frente por motivos idiotas. Tem uma história que eu conto na minha palestra. Eu tive uma oportunidade lá atrás, em tempo de pós-graduação, de fazer um projeto em companhia aérea, né? E aí, uma vez eu estava lá no aeroporto, e aí estava lá em Congonhas, sexta-feira, 6 horas da tarde, aquele monte de gente, chamou um determinado voo, e tinha uma turma, que a gente tinha um projeto dentro dessa companhia aérea, tinha uma turma que a gente chamava de Turma do Sorriso, que eram pessoas assim que aí não importava o cargo que ela exercia dentro, ela passou por um teste lá, e aí identificou assim qual é a capacidade que as pessoas têm de resolver problemas, né, quando o problema está muito grande, assim, quando vira um problemaço, assim, né? E aí a gente chamava de Turma do Sorriso porque o sorriso, nesse momento, ele ajuda muito a diminuir o atrito, né? Eu costumo dizer até que quem não sabe sorrir não serve para fazer nada, né? Então, no momento de atrito, sorria, porque não adianta tu ficar estressado, assim. E aí chamaram um voo lá para Goiânia, 1, 2, 3, 4 vezes, voo encerrado, 20 minutos depois apareceu um cara, ele ia para Goiânia. E aí ele começou a brigar com a menina do atendimento. Ah, você chamou, você não chamou, você chamou, você não chamou, tal. E aí a galera que estava lá começou a ficar mais em silêncio para ouvir a treta, assim, né? E aí teve uma hora que esse cara subiu na balança, ele deu um tapa assim no balcão e falou para a menina assim: você não sabe com quem você está falando. Isso é a pior coisa. Entendeu? E a hora que ele falou isso, tinha uma menina do lado que era chefe de check-in. Ela pegou o microfone. Senhora e senhores, meu nome é fulano de tal, eu sou chefe de check-in e eu estou aqui com um problema, tem um passageiro aqui que ele disse para a nossa funcionária que ela não sabe com quem ele está falando, então eu acho que esse senhor aqui perdeu a memória, se alguém o conhecer, por gentileza, vem aqui na frente e tal. E aí esse cara ficou, obviamente, mais bravo ainda, mas assim, 3.000 pessoas que estavam lá estavam dando risada. E aí ele é um problema para resolver. Ele é um problema. Entendeu? Na semana seguinte, no aeroporto de Brasília, um funcionário da Gol decidiu enfrentar uma ira de um passageiro que tinha perdido o voo. E virou uma batalha campal. Entendeu? E aí, ele tacou o computador em parede, mandou lixo, não sei o que, óbvio. Todo mundo para a delegacia, imprensa, não sei o que lá. A imprensa entrevistou um cara na delegacia. O que aconteceu? O cara falou assim, não sei, eu vi a confusão e entrei no meio. Entendeu? Assim, então, cara, a gente tá tão intolerante com isso que o cara, ele entra numa briga que não é dele. Ele compra uma história que não é ele que está criando. É insano isso. Nos restaurantes a gente percebe muito disso, né? E eu também sempre digo isso para as pessoas, né? A vida ela já é relativamente difícil, ela pode ser mais difícil ou mais fácil. Depende de você, né? E eu já usei esse exemplo várias vezes. Se eu tenho um cliente que chega no restaurante que ele está disposto a ter um bom dia, um bom momento, uma boa experiência, ele vai ter. Porque mesmo que você tenha um problema, né, aquela pessoa que é educada, que é cordial, ela falou, depois tive um problema aqui, você vai se esforçar para resolver, para atender, e ela vai ter um bom momento. Agora, tem gente que sai de casa disposto a não ter um bom momento. É a pessoa que já chega querendo dar carteirada, querendo dizer que não é, que é mais importante, né? Ela já chega no local querendo achar um erro. Ela sai de casa meio que para fazer isso, né? Ela vai sentar aqui e vai falar, putz, mas essa mesa não está... Cara, fica em casa, né? Porque essa pessoa ela não quer ser feliz, né? Ela quer arrumar algum problema, né? Para justificar a ira dela contra o mundo, né? Infelizmente tem muito isso. Quando as pessoas começarem a entender que é melhor ser feliz, né? E tem aquele velho ditado, né? É melhor ser feliz do que ter razão, né? O mundo acho que vai ficar mais fácil. Mas infelizmente a gente tem que ir para o nosso final aqui, né? A gente poderia ficar uns 3 dias conversando aqui, Vaguinho, facilmente, junto, né? Com certeza. Hoje, né? Se alguém quiser te encontrar, poder saber mais dos teus trabalhos, como é que faz? Bom, tô lá no Instagram, @WagnerSantosPalestrante, tô lá no LinkedIn, Wagner Fernandes dos Santos, assim. Então, como eu falei, a gente tem palestra, tem treinamento, tem mentoria que eu faço para atleta, para artista, para um monte de gente aí de pós-carreira. Então, tem uma série de produtos que a gente consegue fazer que são legais aí, que a gente pode contribuir para o negócio do dia a dia aí, das pessoas, das empresas. Show de bola, Vaguinho. Vaguinho, né? Para os íntimos, Vaguinho. Vaguinho. Né? Você sabe que tem uma história, teve uma senhora que trabalhou na minha casa há muitos anos.
né? E aí eu tenho só um irmão, meu pai se chamava Walter, o meu irmão se chama Valtinho, né? Porque era Walter Júnior, então em vez de chamar de Júnior, chamavam de Valtinho. E todo mundo me chamava de Vaguinho. Então tinha em casa tinha o Valtinho e o Vaguinho. E um dia uma pessoa ligou lá em casa e a G atendeu o telefone. Mas não tem ninguém com esse nome aqui não. Tem ninguém com esse nome aqui não. E eu dormindo, acordei e falei, G, o que queria? Ele falou, o pessoal tava ligando aí para falar com o tal de Wagner. Eu falei, porra, G, como assim? Aí eu falei assim, mas tem algum Wagner aqui? Eu falei, G, você trabalha aqui desde que eu nasci, não sei o quê. Ela falou, nossa, eu nem me liguei nisso. Eu falei assim, perdi a identidade. Eu falei assim, todo mundo ficava me chamando de Vaguinho de uma maneira carinhosa, tá tudo certo. Ficamos por aqui, então. Quem quiser achar o Wagner ou o Vaguinho, só procura as redes sociais dele. Grande prazer, obrigado, Wagner. Sempre um prazer conversar contigo, viu? Foi uma honra, tá com saudade de trocar ideia contigo. Tamo junto, obrigado. Valeu. Ficamos por aqui.